Olá, paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Femicast, o podcast feminino do Ministério Petra. Como é bom tê-los aqui para nós apresentarmos assuntos da Bíblia, falar do Senhor Jesus, o nosso dia a dia das mulheres aqui, ó, o que acontece no dia a dia de mulheres, não só nós, mas todas as mulheres que vão estar assistindo esse Femicast, tudo que passamos, assuntos relevantes, assuntos sobre filhos, família, casamento e tudo mais. Gente, hoje eu estou aqui com as meninas na bancada, nossas integrantes, e ainda mais, temos integrante nova aqui, né? Eu apresento a Andréia, que já faz parte aqui, né, da nossa equipe. Como agora são 3 equipes, antes eu estava numa equipe diferente. Mas agora mudou, não totalmente, né, Carol? Porque a gente já gravou alguns Femicasts juntas, né? A Andréia também fazia parte, mas a nossa mais nova integrante, que é a Cláudia. Cláudia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Que você possa vir para somar conosco, para compartilhar conosco o seu dia a dia, experiências que você já teve, já passou, e apresentar para nós, não só para nós, mas para todas as pessoas que vão estar assistindo aqui. Muito bem-vinda. Muito obrigada. A Carol já é da casa, conhecida também, né, Carol? Já participei de alguns modelos de podcast, já entrevistei Sim. pastor, Já participou de evangelista, já foi mulher, já foi de tudo um pouco, né? Já. Agora eu tô aqui no grupo das mulheres, sou a mais nova, assim, de idade, uma experiência um pouco diferente, né? Porque Sim, não mas sou casada, isso- não tenho filho, mas aí estamos aqui para somar também. Mas isso é bom, Carol. Você traz e compartilha as suas experiências. A Cláudia é mãe. Sim. A Cláudia é casada também. Tem o que compartilhar, não só conosco aqui, mas também para todas as mulheres que às vezes acham que a vida é pacata ou que tem problemas e são problemas que não conseguem resolver. Mas elas vão ver aqui que todas nós passamos pelos mesmos problemas, acontecimentos, e tendo Deus na nossa frente, falando conosco, nós orando, buscando, tudo se resolve, porque Ele está no controle de todas as coisas. E é uma alegria ter você aqui com a gente hoje. Que esse momento seja de muito aprendizado, de reflexão e também de crescimento espiritual, que é o nosso foco, né, Andréia? A gente sempre está falando da palavra, buscando aprender cada dia mais sobre a palavra, sobre buscar Deus, sobre oração. E sempre está aprendendo e compartilhando muito com todas as pessoas que sempre estão assistindo o nosso Femicast. Então, hoje, nós vamos entrar num tema que é um tema profundo e muito poderoso. Ele fala sobre viver além do que é visível, confiando totalmente em Deus. E o nosso tema de hoje é quando Deus vai à frente, oportunidades que só a fé nos faz viver. Então, esse tema é um tema profundo, é um tema que toca muito na nossa vida, é um tema do nosso dia a dia também, que vai falar do nosso dia a dia, como a gente, às vezes, lida com certas situações que a gente pode pensar, isso é da minha cabeça ou é Deus que está falando comigo? Eu estou pensando em muita coisa, algo que não seja de Deus, ou é Deus que está fazendo algo e tocando no meu coração? Então, hoje a gente vai, assim, compartilhar, conversar, trocar ideias aqui também, né, meninas? Para estarmos falando desse tema. O que vocês acham desse tema, meninas? O que vocês, assim, o que te tocou, Carol, nesse tema? Vanessa, eu acho que é bem isso que você estava falando, né? Primeiramente, eu acho que quando a gente fala sobre enxergar e ter fé nesses momentos, é a hora que a gente se encontra em sair da zona de conforto e entender, isso que você falou, ter o discernimento se é Deus Sim. ou se não é. Às vezes a gente fala assim, ter fé é você só acreditar. Mas não basta acreditar, muitas vezes a gente precisa tomar iniciativa, né? A gente estava ontem, até a irmã Zeneide, ontem? Foi ontem? Foi. Falou sobre a covardia, né? A
gente não pode se acovardar. Então, para a gente colocar em prática a nossa fé, muitas vezes a gente precisa ter esse ato de coragem e nesse ato de coragem enxergar ali se é Deus mesmo que está, às vezes, uma porta de emprego, por exemplo. Eu vou trocar de emprego, mas é uma permissão de Deus? Preciso de ter fé para encarar essa nova fase. Será que eu estou fazendo por conta? Por impulso? Por emoção? Não coloquei nas mãos do Senhor. Senhor, o Senhor se agrada. Isso. É do Senhor. Colocar em oração né? também, né, Sim, Vanessa? colocar em oração. Porque a gente só vai saber também se vem de Deus. É a nossa vida com Deus pra gente saber, né? É oração, ler a palavra. Sim. É o nosso cotidiano, a nossa conduta. Eu falo, é uma coisa que eu aprendi, que foi num culto, que é chamar Deus. Sim. Para a minha vida, falar assim, Senhor, esteja à frente da minha vida. É para mim fazer isso ou não é? E aguardar uma resposta de Deus, que muitas vezes a gente chama Deus e toma a iniciativa e vai. Sim. E não espera um momento, não espera Deus falar conosco. Deus nem respondeu. Deus nem respondeu. É igual a gente fala, eu vou lá, entrego nas mãos do Senhor, dá 5 minutos eu vou lá e coloco a mão novamente. Isso. E é isso que a gente tem que pensar, assim, é o Senhor que está falando comigo ou as atitudes estão vindo de mim e eu não estou aguardando, eu não estou colocando o Senhor. Porque nem tudo que parece ser bom vem de Deus, Exatamente. Né? Muitas vezes é até prova, né? É até prova pra gente. Sim. Não que Deus fique nos testando todo momento, mas às vezes Ele vai colocar, às vezes, aquele manjar, aquele banquete diante dos nossos olhos para ver se aquilo cresce aos nossos olhos. E às vezes não é para ser. Nem tudo também que vem de Deus é fácil. Exatamente. Então a gente tem que ter um controle emocional, Sim. uma fé, né, baseada naquilo que é alinhado com a palavra de Deus, né? E buscar com discernimento, colocar os pró e os contra, né? Sim. Para ver se é aquilo mesmo, porque tem caminhos que parece bom, mas no fim ele te traz frustração, Sim. ele te traz provas que é até difícil para você sair depois, Sim. né? Porque o pouco com Deus é muito, né? Com Sim. certeza. Sim. A oportunidade é uma chance, né, que nós temos. E nós convivemos com ela a todo momento, né? E tem oportunidades, né, que são boas, que são para o nosso crescimento, né? Sim. E também tem oportunidades ruins, que podem vir mascarada de uma boa oportunidade, mas no fim, né, é para a nossa destruição. Sim, parece Então, às vezes que é uma coisa assim muito boa, nossa, é um presente. E a gente vai ver lá na frente que não é. Tem que ter cuidado com o que vem muito fácil, né? Sim. Principalmente na área financeira. Até teve uma pessoa aqui em nosso meio que recebeu uma oportunidade de trabalho e os obreiros, evangelistas, deu conselho, né? Porque, lógico, tudo está muito difícil, todo mundo quer ganhar bem, quer ser, né, bem-sucedido. Sim. E foi. Só que esse emprego não foi bom para ele. Hoje, ele está frustrado e fora da igreja e voltou para o mundo. Porque não foi da maneira que ele... Porque ele pensou no ganho. Ele só pensou no financeiro. Não pensou naquilo que poderia acontecer, que é o principal, que é estar na presença de Deus, porque tem caminhos que é bom, mas nos afasta de Deus. O que adianta ganhar, né? E perder o principal, né? E perder o principal, que é a presença de Deus. Engano, né? Muito engano. Então fala assim, esse tema fala assim: quando Deus faz viver, quando Deus vai à frente, oportunidades que só a fé nos faz viver. Nos ensina algumas verdades espirituais essenciais. Deus prepara caminhos antes de nós chegarmos nele. Sim. Ele prepara caminhos antes da gente chegar. E o que acontece? Quando Deus vai à frente, Ele já está organizando situações.
Ele abre portas para nós e alinhando tudo que ainda nem conseguimos ver. Às vezes a gente não consegue ver, mas Deus já preparou tudo. É o que eu estava falando. A gente chama Deus quando a gente vai tomar alguma decisão? Carol, você trabalha num lugar, você é uma dentista. Se alguém te convidar, fala, Carol, eu tenho um consultório, assim, assim, te prepara aquele banquete. Carol vai falar assim, nossa, é um emprego da minha vida. Oportunidade grandiosa. Oportunidade. A Carol chamou Deus para o negócio? Exatamente. Senhor, é do Senhor? Primeira coisa que tem que ser feita. Sim, temos que colocar Deus. Temos que colocar Deus no negócio. A gente não pode tomar certas decisões por nós. Somos cristãos. Buscamos ao Senhor e na hora de um momento, assim, não é difícil, mas de escolhas, que não sabemos se é boas ou ruins, nós colocamos Deus no negócio? Será que colocamos? Por isso que tem que ser orado, né? Sim. Apresentado diante de Deus e muitas das vezes Deus não vai falar. O medo, ele é bom em certa parte, né? Que ele nos faz pensar, pé no chão, pôr o pé no chão, segurar um pouco, mas ele não pode nos travar. Sim. Então, faz parte, mas não pode nos travar. Sim. E eu acredito que quando é também, né, da vontade do Senhor, aí vem o encorajamento. Mesmo com medo, mas ele te dá aquele impulsionamento para você ter a coragem de tomar o primeiro passo. Raciocinar e ter uma paz. E algo te eleva, te impulsiona a tomar fazer. O primeiro passo. Sim. Aí, continuando assim, muitas vezes as oportunidades já existem, mas só se manifesta quando decidimos confiar. Tem um exemplo em Êxodo 14, Deus abre o mar antes do povo passar. O caminho só apareceu depois que eles creram. Sim. Não foi? Porque até então eles murmuravam, eles falavam, como que vamos atravessar o mar? Olha o tanto de água. Como que vamos passar aqui? Eles estavam aguardando uma resposta, mas o medo, igual o André falou, o medo ele tem que existir. Ele só não pode nos paralisar. Ele só não pode nos paralisar, porque confiaram, logo que eles viram, Moisés falou com eles confiaram e avançaram. A fé não nos tira da zona de conforto. Existem oportunidades que não fazem sentido lógico, mas fazem sentido espiritual. A fé nos convida a sair do barco da segurança. Muitas vezes a gente está na zona de conforto, nós. Eu tenho um estabelecimento. Eu vou ficar anos ali, se eu sei que não está dando certo, mas eu estou aqui. Estou quietinha, ninguém está mexendo comigo, está confortável, tudo. Mas e se eu sair da minha zona de conforto? Senhor, eu queria uma oportunidade nova, olha, me abençoa, eu quero sair deste lugar. Se eu não der o primeiro passo, acabou, eu vou ficar com essa vida ali, a vida toda. Eu vou passar 5, 10, 15, 20 anos nessa zona de conforto. Sim. Mesmo não estando bem, eu estou na minha zona de conforto. Porque muitas vezes as pessoas acreditam que fé é você acreditar e Deus faz. Se não faz nada, Deus faz tudo. Sim, não fica esperando. Também não é isso. Assim como um termo popular, olhando para cima, esperando cair do céu. Aí vai cair no meu colo, alguém vai vir, vai bater na porta da minha casa. Eu creio que Deus vai fazer, mas tem que fazer alguma coisa também. Sim, né? Sim. Eu mesmo vivo isso, vamos dizer, na obra, né? Nunca na minha vida eu quis fazer alguma coisa, participei de outros ministérios. Quando o pastor falava, André, você vai dar uma palavra, eu ficava sumida 15 dias. Passava mal. Quando surgiu do pastor vir para cá, montar esse ministério e a gente fazer parte da diretoria, fundar esse ministério, o medo. E eu falei, por que eu fui falar para ele? Porque ele tinha uma zona de conforto, gente, olha aí, ele né? Tinha parado de ser um pastor integrado para ele poder trabalhar, porque ele não queria mais viver da obra. E eu sempre falava para ele, mas se você
não fizer, Deus vai cobrar do mesmo jeito. Você tem uma chamada. Porque eu fui a primeira a ser convertida e vi Deus falando que ele tinha esse chamado. E eu fiquei. Quando ele veio, como pastor, você vai fazer parte. E aí foi colocando, porque começamos na área de casa, era só a família, 6 pessoas. Então não tinha quem cantava, não tinha quem, né? Só ele mesmo. Você tinha que fazer alguma coisa. Tinha que fazer. O medo, a incerteza, muito choro, mas a insegurança, o escuro, ele dá um passo no escuro sem saber capaz, o que iria acontecer, né? Por mais que a gente sabe que a Bíblia fala que Deus, ele é ele que capacita, ele não escolhe os capacitados. Sim. Mas a gente se cobra muito, né? E aí, muito choro e aquela luta, já vai para 3 anos, 2 anos e meio de dizer que eu perdi o medo, não. Tenho o mesmo medo, e isso em parte é bom porque você se coloca na humildade ali. O medo é o cuidado, né, André? O cuidado, sim, porque não estamos falando de qualquer coisa. Exato. Não estamos cuidando de qualquer coisa, estamos cuidando da casa do Senhor, falando do Senhor, da palavra do Senhor, fazendo o ID. Não podemos falar de qualquer jeito, né? É um temor. Sim, não é por nós. É pela capacidade. Chegar aqui, Senhor, eu não sei, eu não consigo, mas o Espírito Santo me ajudando, eu vou fazer. Então, melhor obedecer do que não fazer. Sim. Então, eu prefiro obedecer. E com isso, a gente vai crescendo, vai vendo outras pessoas também crescendo, vai evoluindo, ela buscando. Eu cresci muito. Graças a Deus, nós estamos num ministério que ninguém é melhor do que ninguém. Nós crescemos juntos, aprendemos juntos, e todos têm a mesma oportunidade. E as mesmas dificuldades, os mesmos medos, as inseguranças. Mas tudo isso, quem capacita é Deus e o nosso pastor, com a esposa que nos instrui, que nos ajuda, porque eles têm mais experiência do que nós. E assim a gente está avançando para o crescimento do reino de Deus, verdade. Né? É isso aí. Com certeza. E assim, continuando, eu vou citar mais um exemplo disso, no Evangelho de Mateus, 14:29. Pedro só vive o sobrenatural quando decide pisar nas águas. Ele só viveu o sobrenatural de caminhar sobre as águas quando ele decidiu. Ele ouviu a voz de Jesus. Ele só viveu o sobrenatural por conta disso. É igual nós. Se nós não sairmos da zona de conforto e não ir, nós vamos ver o sobrenatural de Deus? Jamais. Não vamos. Porque assim, é igual, é fácil ficar sentado no sofá da nossa casa, não é? Vocês não estão cansadas, chega do trabalho, a Carol atende até mais tarde, eu trabalho, a Cláudia trabalha, a Andréia trabalha. André, o dia a dia seu é fácil? O seu é fácil, Cláudia? O seu é fácil, Carol? Não. O nosso dia a dia não é fácil. É casa, filho, trabalho, esposo, o nosso dia a dia, a nossa comunhão no ministério também não é fácil. Temos muitas tarefas. Então, assim, se não sairmos da nossa zona de conforto, não darmos o primeiro passo, não vamos ver o sobrenatural, não vamos ver Deus agir em tudo isso. Ontem mesmo eu estava falando com a irmã Zeneide. O nosso pior inimigo é nós mesmos, a nossa mente. Para chegar até aqui, é tanta coisa. Você tem vontade de desistir, você tem vontade de parar, você tem vontade... Ai, porque hoje não dá. Você começa até por... Ai, eu acho que hoje eu não estou legal, eu estou com isso, não vai dar certo de eu ir. Mas você chega aqui, você é renovado. E a gente faz, e faz com excelência, porque é o Espírito Santo nos enche, nos renova. Mas não é fácil para ninguém. O nosso dia a dia corrido, lidar lá fora. Muito corrido. E lutar contra nós mesmos, a nossa carne, o nosso eu, para não fazer as coisas de Deus, né? O nosso eu quer chegar em casa, tomar um banho, comer, deitar no sofá. A carne. Carne. Que é isso. Nós temos que lutar todos os dias, porque
o dia a dia já não é fácil, como a gente já falou. Mas a gente a gente fica firme, a gente vai falar assim, não, eu tenho que buscar o Senhor, porque é Ele que vai me fortalecer, é Ele que está no controle de todas as coisas na minha vida. Eu tenho que ir. E a gente vem. E quando a gente chega, a gente entra dentro da igreja, a gente se renova, a gente se fortalece de um vem aquele jeito. pensamento, ainda bem que eu vim, né? Ainda bem que eu vim. Porque a gente sai diferente. Sim, a gente sai. E sempre tem um aprendizado, né? Com Nossa, certeza. mesmo cansada. É uma palavra. Sempre Com sai certeza. com algo novo, algo diferente. Isso sim. Olha, eu vou falar para vocês. Eu já tive a experiência de não querer. Fiquei no banco, não vou fazer. O pastor, então agora você senta, não vai fazer. Não vai fazer mesmo. É isso que você Eu quer, vou então? falar uma coisa, para quem tá sem coragem, às vezes quer desistir. Quer desistir de tudo, né? É muito pior você depois estar ali vendo pessoas fazendo e você não fazendo nada. E você sabe que você tem o chamado. Aí é pior ainda. Aquilo Parece te corrói, te rasga por dentro. Eu não sei qual que é o bem mais pior. Então é melhor chorando e assim com medo, arrastando, medo, a gente vai e faz. do que não fazer. Porque a gente está fazendo não é para esse mundo. A gente está juntando tesouro lá. É verdade. Sim. Né? Não, isso que a Andréia falou é uma coisa que eu já passei, a experiência assim. Não porque eu quis ficar no banco, mas foi uma situação que assim não foi ninguém que falou você vai ficar no banco, mas a situação que eu estava vivendo, eu fiquei no banco. Eu não pude tomar ceia. Aquilo me parecia que assim me acusava. Eu sentava na cadeira, aquilo ali parecia que assim, eu falava assim, Senhor, parece que o Senhor está me acusando. Ó, você está vendo? Por você estar assim, você está aí no banco, ó, você não pode participar da ceia. Eu chorava, eu ia no culto de ceia, eu via todo mundo tomar ceia. Aquilo me doía, eu chorava, eu chegava em casa, eu chorava, eu falava, Senhor, muda a minha história, entra em tudo que está acontecendo na minha vida, muda isso, porque isso me dói, eu quero trabalhar na sua obra, eu não posso, porque essa situação que eu estou não me permite e aquilo dói. É igual a Andréia fala, tá doendo? Tá sofrendo? Vai. Vai do mesmo jeito. Tá difícil? Não é fácil? Vai, levanta, sai da sua zona de conforto e vai. Olha, vai mudar a sua vida. Vai mudar totalmente os seus caminhos, o seu pensamento. Você fala assim, eu não sabia que eu era tão forte assim. Sim. Porque quanto mais prostrado e zona de conforto você fica, você vai se prostrar mais. Você vai cair mais, você vai se enfraquecendo, você não busca, você se acha incapaz. Você se acha a pessoa mais incapaz. Eu não sou capaz. Nossa, você viu a Andréia? Nossa, como a Andréia fala. Como a Andréia louva. Meu Deus, a Andréia. A Carol, quando sobe para falar, ela fala perfeitamente. A Cláudia, nossa, quando vai dar uma palavra. Mas por quê? Saiu da zona de conforto e foi, independente do jeito que estava. Está chorando? Está com dor? Está sofrendo? Não consegue falar? Está travando a língua ali, né? Não sai nada. Mas foi do mesmo jeito. Sim. E Deu quando o alguém vem primeiro falar, passo. é sempre assim, nossa, você foi tão bem. Você fala assim, mas só Deus sabe como que eu tava. É sempre assim, né? E Irmão, parece, mas eu tava morrendo de no medo. momento que mais você está na prova, que você está Deus ali vai. moído por dentro, é a hora que a graça de Deus superabunda muito- na gente. Aquela assim, né? abundância de poder, que te reveste. Deus te dá uma graça, Ele dá força para Sim. nós. Que você A gente fica mais consegue sensível sentir também, né? Sim. E fazer a igreja sentir. Mas é da também, forma né? que fala, a sensibilidade é nós se prostrarmos ao Senhor. Porque quando que a gente tá passando assume que nós dificuldade, somos fracos e é na nossa fraqueza que a gente somos fortes, como diz a palavra, Porque a né? gente vai buscar mesmo quando a gente tá passando um aperto. Ah, a com dificuldade. certeza. Sempre é. E aí a gente fica sensível e é aí que vem a força do Espírito Santo Com sobre a certeza. nossa vida. Na Então, fraqueza. assim, nós falamos bastante do tema de oportunidades, de viver, tudo. Mas eu quero saber da Cláudia nessa noite.
Você já viveu uma oportunidade que no começo, Cláudia, parecia difícil, mas depois entendeu que era Deus? Sim, já vivi. Houve um momento na minha vida em que eu me vi em uma situação muito difícil. Eu não sabia o que fazer, não sabia por onde começar, fiquei totalmente perdida. Senti medo, teve momentos que eu senti medo. A gente sente, né? Teve momentos em que eu senti dúvidas, teve momentos de indignação e muitos outros tipos de sentimentos. E hoje, né, olhando para trás, olhando tudo o que aconteceu, eu tenho certeza absoluta que foi a mão de Deus me conduzindo, porque senão eu não daria conta. E, na verdade, o que parecia difícil, né, na verdade foi uma oportunidade que eu tive, né, de crescimento. Sim. Porque se não tivesse acontecido o que aconteceu na minha vida naquele determinado momento, eu não teria, né, pulado do barco. Eu estaria lá dentro do barco ainda, Sim, né, da mesma forma, e não teria vivido o extraordinário, às vezes, porque né, eu olho para trás e eu posso ver que aconteceu o extraordinário mesmo. Eu me comparando com como eu era naquele momento, hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Olha. A minha fé, né, muito mais fortalecida, uma pessoa Sim, mais corajosa, e com uma fé mais forte. sim. Porque eu vejo o trabalhar de Deus na minha vida. E você saber o tanto que você foi forte, que você acha. Talvez você poderia ser assim, não, eu sou fraca, não, eu não consigo. Não. Você saiu da sua zona de conforto, se levantou, pulou do barco. Foi uma ação. Eu vou pular do barco para viver o extraordinário. E viveu. Sim. Mas isso a gente consegue se nós estivermos com o Senhor, né? Sim. Porque tem oportunidades, eu poderia surgiu outras oportunidades, muitas outras oportunidades, em que eu poderia ter me destruído, mas, né, eu me mantive firme e hoje eu vivo o extraordinário de Deus na minha vida, e eu posso ver na vida da minha família e nas pessoas, né, que convivem comigo. Olha que bênção. Glória a Deus. As Só tenho a agradecer. oportunidades e a constância, e você deu o primeiro passo. E naquele momento em que estava passando por essa dificuldade, eu não via como uma oportunidade. Eu não enxergava isso. Eu fui entender que foi uma oportunidade que eu tive de crescimento no processo, um tempo depois, não foi na hora. Não foi na hora, no momento ali, foi no dia a dia seu, Não né? aconteceu o que aconteceu e Deus veio e falou para mim, então eu vou te dar uma oportunidade. Não foi assim. A oportunidade, ela foi, eu fui vendo que era uma oportunidade um tempo depois. Né? Então Deus usou toda essa dificuldade que eu passei e Ele transformou isso em uma oportunidade para o meu crescimento. Mas às vezes a gente não entende. Deus cria certas situações que a gente não está entendendo, está achando que aquilo ali não é de Deus, ou tem muitas pessoas que às vezes falam assim, olha o que Deus está fazendo comigo. Não. Mas por Deus, que, ele Senhor, cria tá situações isso? que é para a sua mudança, é para você ter uma atitude, falar, vou tomar uma atitude, já que está acontecendo isso, eu preciso. Porque se Deus der tudo de mão beijada, não damos Ele nos valor. moldando, né? Ele nos está... moldando. Sim, Carol. Ele nos molda. Nos confrontando, Porque assim, se a gente receber tudo de mão beijada, tudo fácil, muitos de nós não vamos mudar. É verdade. Vamos continuar do mesmo jeito, na mesma caminhada, as mesmas situações, fazendo as mesmas coisas. Então, às vezes, Deus fala assim, eu preciso tratar. E eu vou tratar de uma forma que essa pessoa não vai entender. Exatamente. Mas isso. lá na frente ela vai compreender tudo e vai haver mudança. Exatamente E isso. ela vai viver o extraordinário de mim. Então, assim, certas situações Deus coloca na nossa vida para mudar o nosso caráter, as nossas atitudes, para ver se nós saímos dessa zona de conforto que vivemos. Muitas vezes vivemos numa zona de conforto e não queremos sair dela, porque acha que tudo é muito dificuldade. É muito difícil. Nós conhecemos os nossos limites, né? É verdade. E tem coisas que nós temos aqui dentro que tem que ser trabalhado.
E como vai ser trabalhado? Através de um processo, de uma dor, de uma dificuldade que nos leva além do limite que a gente não conhecia, nos quebra, e aquilo ali você vai sofrendo aquele processo, você vai caminhando, lá na frente você vai entender que para você receber algo de Deus, você tinha que estar preparado, porque senão você ia desperdiçar aquilo Sim. que Deus estava te entregando. É né? verdade. Sim. Então é um processo, e muitas das vezes não é no momento mesmo que a gente consegue ter essa visão. Só depois, né? Depois Da colheita, na verdade. depois que vai entender, né? O que Beleza, foi. né? Eu agradeço a Deus por essa dificuldade que eu passei. Eu agradeço mesmo. Sim. Porque ele através disso, a minha fé foi fortalecida. Tudo nós temos que dar graça, né? Porque com Deus tudo tem um propósito, Ah, né? sim. E é tudo para o nosso bem. É verdade. Andréia, como discernir se uma oportunidade vem de Deus ou não? Eu creio que quando uma oportunidade vem de Deus, ela não traz conflito. Ela Sim. traz uma paz, uma segurança. Lógico que não isenta o medo, né? O medo, ele existe. O medo existe, mas ele impulsiona você a caminhar, a orar mais, a buscar mais intimidade com Deus, a ter aquela curiosidade a mais de ouvir Deus falar com você. Às vezes você não quer que Deus use ninguém, Deus mostre para você. Aí você vai se preparar Sim. no seu quarto, orando ali, meditando com o Senhor, colocando tudo na balança, né? Como eu já falei, o que vale a pena, o que não vale. Com certeza. É que assim, muitas vezes a gente tem que fazer mesmo, né? Pesar aquilo ali para Se ter um aquilo equilíbrio, né? Um certo vai nos equilíbrio. aproximar de Deus ou vai distanciar a nossa vida de Deus, se vai servir para trazer mais pessoas para o caminho do Senhor, se nós vamos ser usados, vamos ser instrumento, porque tudo, nós somos um instrumento, somos Sim. chamados para fazer e eu acho que tudo gera em volta da obra do Senhor quando a gente se coloca na brecha, no propósito. Então tem tudo isso. Sim. Com tudo isso, Carol, que você já ouviu aqui, que já compartilhamos tudo isso, o que mais te desafia? Esperar ou dar o primeiro passo? Vanessa, quando a gente fala de fé, é justamente isso, né? A gente tem que, muitas vezes, ter o ato de coragem, dar o primeiro passo, né? Eu sou uma pessoa muito paciente. Então, quando você me faz essa pergunta, o que é mais difícil, esperar ou dar o primeiro passo? Acredito que dar o primeiro passo. Porque aí entra a situação do medo do novo, medo do que você vai enfrentar, Sim. medo, né, é da minha vontade, é da vontade do Senhor. Às vezes vem disfarçado de uma bela imagem, às vezes vem disfarçado de uma imagem ruim. Então a gente tem medo do ruim, do bonito nos agrada. Aí você fica... Deus também oferece coisas boas, mas também Ele pode me entregar um desafio, sabe? Olha a dúvida que ela já está, assim, a dúvida que a gente coloca, né? A gente coloca assim, Isso. é de Deus, não é de Deus? Será que esse bonito é de Deus, não é? É Porque para alimentar meu ego. isso, Sim, é pra porque minha assim, vontade. eu tenho promessa, Deus me prometeu, mas não significa que vai vir fácil. Então, assim, ao mesmo tempo que eu carrego essa promessa comigo, mas eu também não tenho que ficar, porque tem gente que é assim, né? Tem a promessa e fica desesperado correndo atrás, às vezes aparece alguma coisa e fala, aquilo ali já é meu. E não é Quando assim. será que vai acontecer? Será que aquilo ali já é de Deus? Não, eu já devo pegar? Não, eu vou fazer? Não, porque Deus falou, então é meu. Não é assim que funciona, não é verdade? Esperar mexe no coração, né? Todos os dias, né? Mexe. E então, assim, eu acho Cabeça, que... né? E Fica- exige, assim, uma entrega total, uma confiança total, né? Exatamente. Então, assim, eu graças a Deus, cresci na igreja e eu
Graças a Deus mesmo, assim, eu coloco tudo em oração, sabe? Amém. Então, Como é bom existe isso. a dúvida, existe o medo, às vezes a gente quer tomar uma atitude, às vezes quer Sim. virar uma chave, mas eu tenho feito isso na minha vida e é colocar sempre em oração. Mas, para mim, ainda, dar o primeiro passo é muito difícil, sabe? E só acontece mesmo quando vem aquele funcionamento do Senhor. E até hoje tem dado certo, mas às vezes aos trancos e barrancos, Não, mas né? assim, E assim, é difícil, às vezes, por exemplo, até um exemplo aqui. Não é fácil, às vezes, a gente estar aqui, por exemplo, no podcast, mas vou ter que dar o primeiro passo. É um exemplo temos simples. que dar o primeiro passo. Vamos ver o que vai fácil? ser. Vamos Não. ver o que é. Igual, minha mãe, ela veio pra ela, foi assim, extremamente difícil. Eu falei, não quero mais. Ela foi o primeiro. Aí, no meu foi diferente. Eu falei, mãe, eu acho que eu vou a segunda. Mas assim, vou a terceira. E aí vai indo, né? Eu Então, cada um tem a sua vi. experiência, né? Olha, Carol, eu vi o do grupo da sua mãe, ela nervosa, mas mesmo nervosa, Ela com deu o primeiro todas passo, as dificuldades, ela deu o primeiro passo. Ela começou já a se interagir com as meninas e vai fluindo. É uma coisa que vai fluindo. Dar o primeiro Sim. passo assusta mesmo. Eu falo assim, Assusta. talvez o medo seja um termômetro ali pra Exatamente. gente. Mas isso também nos ajuda a encontrar Sim. no que a gente vai se dar melhor fazendo. Um é falando, um é Sim. louvando, um é Sim. pregando, um é orando, outro é E a recebendo. gente só vai descobrir Só vai tentando, descobrir né? fazendo. Fazendo, dando, como a gente está insistindo aqui, dar o primeiro passo, sair da zona de conforto. Isso. E conversando sobre tudo isso, Andréia, você já perdeu alguma oportunidade por medo? Ou o que aprendeu com isso? Já perdi e perco muita oportunidade. Por exemplo, vocês sabem, eu faço bolo, tem muitas pessoas que me encorajam. Mas muito Andréia, bem. você devia montar alguma coisa. Andréia, você... porque já deu o meu período de aposentar, né? Sim. E o meu Mas tão serviço jovem. é por causa que saúde tem insalubridade. E tem dia que eu fico ali, meu Deus, eu não... Porque conciliar trabalho, fazer bolo e a obra. Eu sempre Meu falo Deus, para o é Senhor muita e tenho coisa, né? orado que se fosse, até falei para a irmã Zeneide ontem, que se fosse para mim abrir mão, eu abria mão do trabalho para fazer a obra. Então eu falei, irmã Zeneide, aí a gente faz um trabalho de tarde da bênção, né? Daria Ela super gosta. certo. Ela gosta. Porque não tem prazer melhor, né? Mas, assim, eu tenho medo. Eu tenho medo porque eu também não quero montar uma coisa que vai me prender, Pegar o seu tempo. pegar meu Muito teu tempo, me deixar também estressada, cansada Sim. e eu não estar pronta para fazer a obra. Sim. Então, eu já perdi a oportunidade, já tive convite de fazer bolo para padaria, para outras coisas, sabe? Mas eu me seguro, ou montar, já teve pessoas, vou montar alguma coisa A junto. gente tem um compromisso Ter com um isso e depois... compromisso, porque tudo tem que atrapalhar ser nosso- orado, tem que ser no tempo certo. Sim. Sim, e saber se isso realmente é para nós. Porque eu não Será quero que eu devo nada montar? que Porque me ela vai afaste de voltar, né, Deus. Cláudia? Ela vai voltar novamente assim. Ela tem quantos anos trabalhando com a saúde, né, André? Que você falou que já está no tempo de aposentar. Aí você entra para fazer isso, você sabe o quanto não é fácil. Não, toma muito tempo. Toma muito tempo, é muita responsabilidade. No seu trabalho você lida com vidas, mas ali você está lidando com vidas e com assim uma fantasia de alguém assim que vai chegar numa festa que é o bolo perfeito, aquilo tudo. Você gosta de tudo perfeitamente assim feito. Obra, a gente Será? adoece É igual também, a Carol né? falou. Será que é de Deus? Será que está tudo certo? Colocar nas mãos do Senhor, então, e orar e falar, Senhor, é para mim? Devo montar? Devo fazer isso? Ou não é do Senhor e é um prato que não vai me fazer bem, como a Cláudia mesmo mencionou. Será que era bom ou ruim? É de Deus, não é de Deus? Então, assim, mas Que a gente com almeja tudo as isso, coisas você dos- aprendeu o quê? O que você aprendeu com todo esse medo, com tudo isso?
Eu aprendi a esperar e priorizar as coisas de Deus, primeiramente. Glória a Porque Deus, o amém. que for vai acontecer no tempo certo. Sim. Agora, eu estou num momento que eu estou na fase de crescimento, tá a obra aí para a gente fazer, a igreja está crescendo, graças a Deus. Sim. É tudo novo ainda para a gente, né? Porque Sim. Cada dia é um aprendizado eu não diferente. venho de um crente de berço, então tudo é novo, eu estou aprendendo a falar, a conversar, que, né, eu tinha dificuldade até de falar, que eu falo muito errado, vencer meus próprios medos. Sim. E vocês que acompanharam de perto sabem como que eu chegava até para subir aqui, Era. né? Medo, essas. Então tudo tem que ter um tempo e Sim. é um processo. Sim. Então uma coisa de cada vez. Agora, no momento, eu quero crescer com vocês, aprender com vocês, estar junto com vocês. E nós aprendemos com você também, que Aprendemos você com tem você. muita coisa para compartilhar conosco. É verdade. Não é verdade? E a Cláudia, Cláudia, como fortalecer a fé em momentos de dúvida? Foi como você falou, né? A dúvida também é um termômetro, né? Para nós observarmos, eu continuo ou fico aqui mesmo? Então, nós devemos voltar para a base. E qual que é essa base? A oração. Sim. A oração. É verdade. Principalmente, é o principal, a oração. E voltar também para a palavra. O que a palavra diz? Chama a Deus. Chama a Deus. Então, Chama a Deus pro voltar negócio. para a base. Né? Sim. Quando nós estivermos com dúvida, o que nós devemos fazer? Volte para a base. Né? Algo simples. Ore. O que Deus fala, o que a palavra fala a respeito, né, desse assunto. E também ver, né, tudo que Deus já fez na nossa vida. Ah, sim, né? com certeza. Estou com dúvida, mas olha só quanta coisa Deus fez na minha vida e fez na vida, né, de cada uma que está aqui. Então, muito. isso fortalece a nossa fé. É isso que fortalece, porque nós devemos viver assim, de conquista em conquista. Sim. Conquistei algo hoje, mas amanhã preciso conquistar outra coisa, e assim nós vamos, né? Sim. Vamos ter dúvidas, sim, mas vamos olhar para trás. O que aconteceu lá atrás? Da onde né? Deus tirou. Né? De onde Da Deus onde nós tirou, viemos, o da onde Deus fez? tirou, cada oportunidade que tivemos, cada situação que vivenciamos, mas estamos aqui hoje. Ó. Cada uma aqui Sim. tem a sua a gente história, né, para voltar, contar se a gente- tudo que Deus fez na Sim. vida, né? Evoluímos, Todas né, na nós. presença de Ah, Deus. com certeza. verdade. Isso daí, André, de evolução. E ainda, ó, sou bem pequenininha, mas o que Deus já fez. Já fez E vai quando fazer eu muito entrei mais, aqui, Amém. e quando eu entrei aqui, eu falei, gente, eu não sei nada. E A gente fica 30 assim, anos, eu sei da palavra, nossa, eu leio a Bíblia. Exato. Quando eu comecei aqui, eu falei assim, gente, eu não sei nada, nada. Fiquei com vergonha de mim mesmo, porque tem muita gente que fala assim, você lê a Bíblia? Sim, conheço a palavra. Quando a gente senta aqui, que o pastor começa falando, ensinando, a gente fala assim, eu não sei nada. Principalmente Não é nas verdade. aulas de teologia, é tanta coisa para a gente aprender. Mas ainda bem que você já tem aquela base, né? Sim, é a base que Agora, você né, falou, sim. Nós temos a base. E ele nos ensinando, nós vamos aprofundar. Imagina só se nós não soubéssemos de nada. Mas nós temos uma base ali, né? Então, Sim. ele explicando, aprofunda, abre, né, o nosso entendimento totalmente. E a gente vê aquilo que a gente achava que a gente sabia. Não é isso. Não é né? isso, Isso ele é abre muito a bom, mente, é muito aprender bom. novamente. Sim, Isso a é gente muito bom, volta, muito né? A importante. gente volta, não é vergonha. Não. Não é vergonha. Louvo a Deus pelo pastor, porque ele é uma pessoa que não é aquela pessoa intocável. Sim, acessível. não, é Ele bem acessível. sempre está presente. O que você precisar, seja
para falar, seja palavra introdutória, seja como se expressar. Qualquer dúvida, né? Sim, ele ajuda, ele dá atenção, crescimento. assim, a O orientação. desejo dele é o crescimento. Para você não se sentir inferior. Ele tem o maior prazer, ele senta, se for preciso, como já fez comigo, fui confrontada e isso foi bom porque me trouxe crescimento e trouxe assim aquela certeza do meu chamado que eu não sabia, nem eu ficava perguntando para Deus, mas Eu estou na igreja porque o que o senhor quer de mim, Senhor? É a nossa qual que pergunta, é o meu né? chamado? Porque às vezes a gente vivia em outras denominação que ficava esperando profecia, revelação. Se Sim. fosse tanta profecia e revelação, tanto que eu recebi, eu já estava até, nossa, Nem estava aqui mais, né, André? Já estava outro país. então, eu aprendi através da orientação dentro da palavra, que o pastor ele orienta tudo dentro da palavra. E dos confrontos que ele faz com a gente, mostrando que a gente não foi chamado para ficar sentado num banco. Sim. Né? Então, eu louvo a Deus por esse ministério, pelos pastores que a gente tem, Os evangelistas, os presbíteros, todos, é um conjunto, né? Você vê que são pessoas sérias, né? Isso, Pessoas sérias, pessoas comprometidas, com a palavra, pessoas que são amorosas, são Sim. cuidadosas, né? É o Tem cuidado, né? vontade, né, de ensinar. De ver Sim. o crescimento, Pessoas, né? Não tem inveja Só uns dos quem outros. não quer mesmo ser pastoreado, não quer aprender, Sim. que, né, porque existe ovelhas e existe bodes. Então, quem é ovelha, ouve a voz do pastor, É verdade. segue, aprende, Sim, verdade, e Andréia. ali é cuidado, né? Uhum. E graças a Deus nós temos um Um pastor. pastor. É mesmo. Carol, você falou no começo que você é a mais jovem, que você tem uma experiência diferente. Mas qual foi a maior experiência que você já viveu confiando em Deus sem entender? Vanessa, tem duas. Ó, isso que Olha ela tem como ela é pouca cheia de experiência, né, Andréia? A Cláudia, Não. vocês ouviram, né? Mas eu vou falar uma que eu nunca tive muitas perdas, né? Assim, de pessoas próximas a mim. Eu tive uma, que foi da minha avó. E foi um momento difícil, assim, pra minha família. Eu acho que até hoje, assim, foi ontem que a sua mãe pregou, Foi. né? Eu tava vendo a irmã Zeneide pregar. Gente, deu saudade da minha avó no meio do culto, eu comecei a chorar. Me deu saudade da minha avó, porque eu não tô com vó nenhuma perto, né? E eu vejo, não, gente, já tem jeitinho de vó, né? O jeito dela, o carinho dela, a gente chega nela Aí uma pra avó- cumprimentar ela, ela vem com Ela é aquele... carinhosa. Ela é carinhosa, ela abraça, ela conforta. A gente Isso. ali é vó mesmo. Aí eu sou carente de vó. Olha lá. Aí eu tenho uma avó que tá longe, que tá em Minas, né? A mãe Sim. da minha mãe. E a minha avó paterna faleceu, mas esse momento de experiência que eu tive não foi nem no falecimento dela, foi antes. Que eu não entendi. Porque assim, minha avó ela passou por um processo de câncer de mama. E ela tinha muitos problemas de saúde. E junto com o câncer, a gente imaginava assim que minha avó ia partir naquela época, né? Sim, não é fácil, né? E ali ela venceu o câncer e ela passou um tempo ainda, sabe? Com vida, e o que levou ela foi o Covid, depois de alguns anos, depois que ela foi curada do câncer. E esse momento da minha vida, eu acho que foi um momento que eu passei por uma experiência que Deus fez algo na nossa vida que ninguém entendeu nada. A gente não sabia qual era o propósito. Graças a Deus, minha avó se converteu, né? Graças a Deus, não? Faleceu, ela já tinha aceitado Jesus. Então, ela ainda passou um processo no leito da UTI durante a morte Deus dela. fez, mesmo no momento mais difícil, complexo ali, de dor, ela aceitou a Jesus. Na verdade, ela aceitou antes, mas eu não sei. Às vezes a gente imagina que tem uma tratativa ainda ali no leito de UTI, né? Sim. Eu acredito que ela ficou um tempo ali. E só Deus e ela vai saber o que era. Teria algo Né? ainda, né? Sim, mas eu acho que foi um momento ali que eu aprendi espiritualmente falando. Foi uma experiência que eu nunca imaginei ter tido. Assim, minha avó, eu estava esperando passar pelo luto. Minha avó não faleceu na época do câncer. E era muita oração, aquela aflição, aquele momento que a gente passa que é delicado, né? Foi bem difícil.
Mas eu era novinha na época ainda, eu acho que eu estava me formando no ensino médio. Sim. Então a gente é muito imaturo na fé, né, nessa época. Então foi uma coisa que me marcou. E depois foi o processo durante a faculdade. Então, assim, viver essa experiência na faculdade, confiando em Deus, foi difícil também, porque a gente é jovem. Não é fácil, então, é jovem, tem muitas situações, né? A Cláudia acho que tem um filho adolescente, Cláudia. A Andréia também está passando uma experiência que não é fácil, né, Andréia? Mas a da Carol, voltando... Foi um período que foi confiar em Deus mesmo em todos os aspectos, financeiro, sentimental, emocional, ficar longe da família. Sim, não é fácil, né? E meus pais tendo que me manter lá, porque eu também escolhi um curso caro, né? Mas deu tudo certo. E consegui passar também com excelência no curso, sem pegar exame, essas coisas, né? Sim. Então, assim, foram alguns desafios, tudo muito junto, né, nessa época. E eu vivi realmente, acho que eu e a minha família, confiando realmente em Deus. Assim, Deus, graças a Deus, abençoou e deu tudo certo. Mas que não foi fácil, não foi fácil. Mas nunca é fácil. Se a gente for ver, é igual a gente veio decorrendo todo o Femicast aqui. Não é fácil. Nada vem fácil, nada é fácil. Mas como a gente já falou, temos que dar o primeiro passo para viver o extraordinário do Senhor. Porque se ficarmos na nossa zona de conforto, também como foi falado, não vamos ver o extraordinário. E Deus age de algumas formas e coloca algumas situações na nossa vida que é para nós tomarmos atitude, mudar o nosso caráter, mudar o nosso pensamento, ver, não é fácil, mas eu consigo. Eu estou ali, a gente ter constância em tudo aquilo ali, né? E manifesta a glória de Deus, né, na nossa vida através desses desafios. Sim. É mesmo. Andréia, o que você diria para alguém que está com medo de aceitar uma nova direção de Deus? Às vezes o medo não é porque vai dar errado, é porque vai dar certo, né? E a gente tem que acreditar, confiar e o não a gente já tem. Com certeza. Isso daí, né? E com Deus, tudo, a palavra de Deus diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Se você tiver temor, tiver ali colocando aquilo que porventura não é para o seu bem, Deus vai trabalhar e vai trazer aquilo para que seja para você ser bem sucedido e manifestar a glória dele. Sim, ele vai criar situações, né? E vai servir ainda de exemplo para outras pessoas. Mas você tem que ir. O que eu falo, tá com medo, mas vai. É melhor obedecer. Você tentar do que você viver frustrado sem ter tentado. É mesmo. Com certeza. Olha, eu tive muitas experiências aqui nessa noite e também de saber que não só eu, mas vocês também, todos que estão assistindo em suas casas, que experiências, momentos difíceis, todos nós passamos. Todos nós passamos, vamos passar. Mas como foi dito nesse podcast, se não dermos o primeiro passo, se não pularmos do barco, sairmos da nossa zona de conforto, nunca vamos ter a experiência de viver o extraordinário de Deus. Uma vida com constância, felicidade. Momentos difíceis existem, mas o Senhor coloca momentos felizes também na nossa vida. Para nos confortar, para nos levantar, mas se continuarmos sentados no sofá, quietinho, não vou, estou com medo. Medo do quê? Do que temos medo? Medo de fazer algo para o nosso bem? Medo de sermos confrontados? Será que é o medo do confronto?
Aí que a gente tem. preso na dúvida. Aí fica aquela dúvida, por que que eu não fiz? Por que que eu não fui? Por que que na minha vida não está acontecendo nada? Fica uma pessoa amargurada, Sim. crítica, Sim, sempre criticando as outras pessoas. com certeza. E nunca vê ou conhece o extraordinário de Deus, o que Deus pode fazer Sim. através de uma pessoa simples, falha, fraca. Sim. Porque Sim. é nesses que Deus opera, que levanta e faz o extraordinário. Mas enquanto você está ali só acomodado, com medo, e ainda criticando quem está fazendo, É porque não sai da zona de conforto e não quer que o outro saia, não né? quer. Sim, é mais fácil, né? Assim, a crítica, né? É mais fácil falar. É. Muitas das vezes tem gente que assim, é mais fácil falar do que fazer. Eu não faço, estou na zona de conforto. A Carol está fazendo. Não, Carol, imagina, eu vou criticar a Carol. É. Por que que a Carol está fazendo tanto isso? Não precisava de fazer E tudo tem que isso. ter Mas é porque cuidado. eu não estou fazendo. Eu não estou fazendo? Ela não pode fazer? Ou eu estou com uma certa Porque inveja tem do que ela faz e eu porque não tenho a ninguém quer coragem ver de você, fazer, né? Até dentro da igreja existe. Lógico. Pessoas não quer que você sobressaia ou esteja melhor. Eu mesmo. Tem dia que a gente está cansado. Já teve pessoas, não precisa, você tem que ter tempo para você. Não pode fazer tudo isso. E a pessoa tem muito mais tempo e não faz E nada. não faz nada, né? Então a gente tem que saber ouvir a voz do Senhor. Desligar as vozes e ouvir só a voz do Espírito Sim, Santo. é verdade. Que ele que capacita, né? Meninas, olha, foi um podcast que mexeu muito com o meu coração quando eu estava preparando esse tema. Que eu busquei assim, eu falei, Senhor, coloca um tema que vai mexer com o nosso eu. Que mexe com o nosso eu. Sim. E assim, foi extraordinário participar aqui com vocês Foi. e saber de todas as dificuldades que vocês têm. Mas também as pessoas que vão estar ouvindo, saber que você também tem oportunidade, você tem medos, você está na sua zona de conforto e não quer sair por medo do que vai acontecer. Mas o que a gente disse aqui, vai, dê o primeiro passo, pule do barco, creia no Senhor, busque Ele, coloque Ele nos seus negócios, na sua vida. Vou tomar uma decisão, Senhor, é a decisão certa? Senhor, esteja comigo. Senhor, vamos comigo. Eu estou fazendo o que é certo? É o Senhor que está falando comigo, criando situações, ou é pensamentos da minha cabeça? Mas que você possa falar com o Senhor, colocar o Senhor em tudo que você vai fazer e aguardar. O momento certo, Deus vai falar com você. Vai falar com você, vai te preparar, vai criar situações que você vai falar assim, será que é de Deus ou será que é da minha cabeça? Será que eu vou comer um manjar para minha satisfação ou será que esse manjar vai me trazer dores? Então, tudo que foi falado aqui, compartilhado aqui, são experiências de pessoas normais, mas que buscam o Senhor, Sim. que colocam o Senhor em primeiro lugar e em tudo que vai fazer. E é isso que nós falamos aqui. Fomos uma pessoa lá atrás que tinha medo, dúvidas, mas colocamos o Senhor na frente e o Senhor foi nos encaminhando. E hoje estamos aqui. É fácil? Claro que não. É fácil estar falando tudo isso, estar estudando, estar buscando, estar se preparando? Não é fácil. Dá medo, dá frio na barriga. A gente nunca vai achar que a gente está bem, que está ótimo, perfeito. Mas a gente sai da zona de conforto e vai buscar, crendo que o Senhor vai nos moldar, nos ensinar, nos instruir. E a cada dia que passar, vamos aprender mais e podemos compartilhar com todas as pessoas. Você que está assistindo esse Femicast, que você possa compartilhar com seus amigos, familiares, com uma amiga que esteja na mesma dúvida, com o mesmo medo, que esteja numa zona de conforto ali, que não consegue, que não tem força para sair de tudo isso. Que você possa compartilhar, curtir e mostrar para ela que tem solução sim. Que a gente tem que buscar o Senhor, que a gente tem que colocar tudo em oração, que as coisas não são difíceis do jeito que a gente imagina, que muitas das vezes é nós que colocamos uma pedra em cima de tudo que fazemos. E não é dessa forma. Saber
sabemos que Deus cria situações para nós vivermos o extraordinário dele. E se você buscar, você vai viver o extraordinário do Senhor. E também eu quero fazer um convite para todas as pessoas que estão assistindo o Femicast, para vocês virem conhecer o Ministério Petra. O Ministério Petra é focado no ensino, na palavra. O nosso pastor Everton, ele é um pastor cuidadoso, que busca tudo focado na palavra, trazer a palavra, trazer um ensinamento para nós. Ele tem todo um cuidado, se ele vai falar conosco, mas é voltado para a palavra, tudo é envolto da palavra, é conhecimento, é não deixar você perdido, sem saber o que está acontecendo, por quê, por onde. E é assim que devemos viver, buscar a verdade, buscar a palavra verdadeiramente, e temos que fazer isso, e é isso que ele nos ensina. Os ensinamentos que ele traz, voltado para a palavra, né, Andréia? É muito ensino no Ministério Petra. Nós temos nosso curso de teologia às segundas-feiras. Se você quiser participar, se esse ano não der para você participar, dê o seu nome e participe o ano que vem, né? Nós temos o culto de ensino todas as quartas-feiras, às 19h30 aqui, também que é um culto de ensino, que você está aprendendo da palavra, aprendendo de salvação, para saber o que é certo, o que é errado. Eu estou certo, eu estou discernindo o que está escrito na Bíblia certo, corretamente, estou buscando. Então, tudo isso é ensinado nos nossos cultos aqui. No domingo temos o culto da família, que também é voltado para a palavra, para levarmos para o nosso lar, para ensinarmos nossos filhos a conversarem, falar de Deus, a buscar também, não é porque é criança. Desde criança a gente já tem que ensinar nossos filhos a buscar o Senhor, a saber o que é certo e o que é errado. Então todos os nossos cultos é baseado na palavra, no ensino, e a gente sempre vai estar buscando, ensinando e aprendendo cada dia mais. E também, se você quiser vir conhecer o Ministério Petra, o Ministério Petra fica na Avenida 7 de Setembro, 2325, ao lado do Estádio Municipal. Se você quiser vir, venha conhecer, venha buscar, venha ver como é os nossos cultos, os nossos ensinos aqui. Amém? Meninas, vocês querem deixar uma palavra, finalizar aqui de tudo que vocês ouviram nessa noite? Deixa uma palavra. Amém. Eu quero agradecer, né, por mais uma oportunidade de estar aqui compartilhando com as irmãs, as pessoas que estão acompanhando também, que assistem os nossos podcasts. É sempre um prazer estar participando. A gente sempre está aprendendo algo novo, né, com a experiência do outro. E deixar também uma palavra de encorajamento, de fé, que você busque, se você tem se sentido com medo, desencorajado, ansioso, falta talvez fé, então busque na palavra, busque em oração. Se você não frequenta alguma igreja, fica o convite para mais uma vez aqui para estar vindo nos fazer uma visita, buscar uma direção, pedir um conselho para o pastor, se for o caso, para que você possa se sentir encorajado e tomar, né, essa atitude de fé e de tomar a decisão que você precisa tomar na sua vida, que às vezes precisa ser feito e falta esse encorajamento, né? Então aqui tem pessoas que estão aqui para te ajudar, tem um pastor disposto também a te ajudar. E tem um Deus que está aqui também para ouvir suas orações, não só aqui, mas também aí na sua casa. Se dobre, se prostre a Ele, que eu tenho certeza que Ele vai ouvir e vai te responder no momento certo. Amém? Amém. Andréia? Eu queria ressaltar também que nós temos também o Petra Love, para casais que estão passando dificuldade, que quer renovar aí seu casamento, né? Está tendo um trabalho, acho que é o segundo sábado. Segundo sábado. Não precisa ser somente daqui da igreja, pode ser de outra denominação. Se precisar conversar com o pastor, ele atende também, ele orienta, né? Tá sempre à disposição. Tem trabalho para todos, para todas as necessidades. Sim, com certeza. O Ministério Petra está aí para ajudar as pessoas a caminhar na presença do Senhor. E eu queria deixar uma palavra para finalizar, que está baseado em tudo que a gente falou aqui, em 2 Timóteo 1,7,
que Deus ele nos deu, não deu espírito de medo, mas de poder. Amém. Então, para nós vencer os medos, lógico, o nosso coração é enganoso muitas das vezes, sim. as nossas emoções, mas orando e tendo fé, obedecendo, a gente vence. E a gente alcança o extraordinário de Deus. Amém. Cláudia? Eu agradeço, né, essa oportunidade. Eu nunca participei de um podcast, mas eu gostei bastante. Ai, que Gostei bom. bastante. E a palavra que eu gostaria de deixar também é referente a medo, né? O medo, ele é humano, ele é do ser humano. Ele só não pode, né, nos paralisar. Sim, com certeza. E ele também não pode nos paralisar, porque nós não podemos deixar de aproveitar as oportunidades Sim. que nós temos, né? Sim, Todo dia nós temos uma oportunidade de melhorar, né? com E certeza. só que vai chegar um momento em que essas oportunidades, né, elas vão acabar, né? Então, busquem mesmo ao Senhor, porque só Ele pode mudar a nossa vida. Sim. Somente Ele tem o poder de transformar a nossa vida, transformar qualquer situação, dificuldade. É somente Ele. Sim. Essa é a palavra. Eu também vou deixar aqui um apanhado geral de tudo que falamos aqui, que Deus tem oportunidades extraordinárias preparadas para nós, mas só vamos vivê-las quando decidimos confiar nele, obedecer a sua voz e dar passos de fé, mesmo diante das incertezas. Então, temos que ficar firme, buscar ao Senhor sempre, todos os dias, colocar a nossa vida nas mãos dele, que ele tem um controle de tudo, orarmos, buscarmos e confiarmos no Senhor. Este foi o tema que conduziu todo esse Femicast nessa noite. Eu agradeço a todos que estão assistindo, que Deus os abençoe todos a cada dia. Curta, compartilha, venha conhecer o Ministério Petra. Ministério Petra, Edificando dando vida sobre um fundamento inabalável.